o poder do Espírito Santo, que é quem nos guia a toda a verdade, quem nos ensina, quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nós vamos, assim, nesse espírito, abrir a carta aos Efésios. Nós devemos concluir hoje o verso de número 2 e 3 que estamos expondo, que é a ação do inimigo de Satanás. Vou ler do verso 1 ao 3, como tenho feito. Ele vos deu vida, Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos orar. Senhor, estamos examinando na Tua palavra, Senhor, esta situação tão terrível e miserável que vivíamos outrora. Pela Tua palavra, estamos buscando entendimento e compreensão da situação espiritual do mundo, como o Senhor vê. Como foi e qual foi o grande livramento que o Senhor nos concedeu por Tua graça e misericórdia em Cristo Jesus. Qual a situação daqueles que não regenerados estão sob o domínio e o poder de Satanás. Vem, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, falar ao nosso coração, tanto nos dando ciência e compreensão da dimensão tão grande da obra de salvação realizada pelo Senhor Jesus Cristo em nosso favor, por graça, como também, Senhor, abrindo os nossos olhos e nos advertindo sobre o perigo constante que nos ronda nesse mundo tenebroso. E se alguém ainda, Senhor, não foi alcançado pelo poder do Evangelho, da Tua graça, e se encontra ainda no reino, no império das trevas e de Satanás, que o Senhor possa, pela Tua palavra, através do poder do Teu Espírito Santo, falar esse coração, para que busque ao Senhor, que se converta e venha a Cristo e experimente esta bênção tão gloriosa da libertação. Tem misericórdia, dirige-nos aqui em tudo, Senhor, glorifica o Teu nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, a quem o Senhor quer exaltar sempre acima de todo nome, e edifica a Tua igreja, Senhor, pedimos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós queremos fazer um apanhado geral do que vimos sobre a obra de Satanás, seu império, antes de prosseguirmos. E vamos ver se concluímos hoje essa parte. Nós não podemos perder o escopo do apóstolo. Ele está prosseguindo no seu propósito de nos fazer ver a glória da graça, para que possamos entender o que é esse louvor da glória, da graça de Deus. E é compreendendo o que éramos e o que foi feito por nós, a grandiosidade desta obra gloriosa da graça, que nós vamos, de fato, valorizar a obra da cruz e aquilo que Cristo fez por nós. E é nesse sentido que o apóstolo está mostrando isso.
condição tão miserável do não regenerado. Ele caminha em pecado. E ele caminha em pecado sendo dirigido por 3 guias: o mundo, Satanás e a carne. E é isso que quer dizer: segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, e a carne, o espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Então, 3 guias: o mundo, Satanás e a nossa carne. Então nós vimos que andar segundo o príncipe deste mundo é andar segundo o seu exemplo. Um ditado latino diz: regis ad exemplum, que quer dizer, segundo o exemplo do rei, todo o reino segue. Então, talvez perguntaríamos: como pode acontecer isso? Principalmente se nós pensarmos, ele é um espírito. Como é que vamos seguir o exemplo de Satanás? Ele é invisível. E nós lembramos então do que diz o Senhor em João capítulo 8. Seria bom se nós pudéssemos ir para lá e acompanhar a sequência de textos aqui. João capítulo 8, no verso 44, o Senhor Jesus diz para os fariseus: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, no verso 39, nós vemos assim: então ele respondeu: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Nesse sentido, imite o exemplo de Abraão. Vocês não imitam o exemplo de Abraão, vocês estão imitando o exemplo do vosso pai, que é o diabo. No verso 30, diz assim: não é o verso 30, não. Verso 39 diz: então lhe responderam: nosso pai Abraão. Disse Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu a Abraão. Agora verso 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então, eles imitam o exemplo de Satanás. Mas continuamos com a pergunta: como? Como é que se segue exemplo de Satanás, sendo ele um espírito invisível? Então, a resposta é que Satanás, ele age, ele opera nos corações, especialmente na carne. A nossa carne tem uma comunicação com Satanás, e Satanás com a nossa carne. Um presbítero, hoje pastor, já está com Cristo já, Amilcar, eu lembro que ele dizia assim, que Satanás se encontrava com a carne, e eles se davam as mãos, e ele dizia: como vai, minha irmã? E a carne respondia: oh, tudo bem, meu irmão. Era uma maneira dele dizer de como a carne se comunica com Satanás.
A carne é a nossa natureza corrupta, são as nossas inclinações para o mal, por causa da corrupção. Então, há uma comunicação. E ele faz isto através de sugestões. Ele sugere atitudes contrárias a Deus e a sua revelação, a sua palavra. As pessoas com facilidade recebem as sugestões de Satanás. A carne gosta das sugestões de Satanás. Se a pessoa fosse espiritual, ela então iria ter uma triagem. De tudo que for sugerido, ele primeiro, cuidadosamente, vai à palavra de Deus, para saber se Deus ordena aquilo, se de fato está de acordo com a vontade de Deus, para então fazer. Se fosse assim, mas a carne não tem isso. A carne, ela não tem esse cuidado, esse zelo. A carne, ao contrário, ela ama as sugestões de Satanás. E ela não está querendo saber se está de acordo ou não. Se agrada a ela, fala os desejos dela, então ela recebe logo. Uma sugestão, por exemplo, um exemplo, com relação ao culto. A nossa confissão fala que nós não podemos fazer o culto, a não ser que seja conforme a palavra de Deus ordena. Aí vai dizendo o que não era, e uma delas é sugestões de Satanás. Então o que acontece? Vem alguém e sugere fazer determinada coisa no culto, por influência e sugestão de Satanás. Então as pessoas descuidadas espiritualmente e apenas na carne recebem aquela sugestão e acha maravilhoso. Mas a gente se sente tão bem. Mas é uma bênção. E nem foram cuidadosamente olhar e examinar nas Escrituras para ver se de fato é assim. Então, Satanás fez a sugestão e a carne logo recebe, sem nenhum cuidado de examinar. E dessa forma, ele vai exercendo esta hegemonia, e as pessoas não percebem que estão imitando Satanás, o seu exemplo, fazendo a vontade dele, porque corresponde com a vontade da carne. Mas, além disso, há uma ação coerciva mesmo, da parte do diabo, porque os não regenerados estão sob o seu poder. Nós já vimos aqui que todo o poder do diabo e o seu reino subsiste sobre uma base chamada pecado. Ele tem a sua força no pecado. O seu reino se subsiste e fortalece pelo pecado. E então, se a pessoa está sob o domínio do pecado, então ela estará sob o domínio de Satanás. 1 João, por exemplo, no capítulo 8, versículo 9, primeira carta de João, mostra bem isso. Capítulo 3, versículos 8 e 9, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Veja, prática do pecado, onde o pecado reina, escravos do pecado, significa o reino de Satanás,
e sujeição a Satanás. Então, onde o pecado reina, Satanás reina. Então, os ímpios são servos do pecado e servos de Satanás. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 20. Romanos 6, versículo 20. Porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Veja, quando eres escravos do pecado. Então, servos do pecado, dominados pelo pecado. O verso 19 seria bom ler também. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Então, servos do pecado, com os membros totalmente rendidos e oferecidos para a impureza e para a maldade. Portanto, servos de Satanás. Em Atos, no capítulo 26, fala dessa escravidão. Atos 26, versículo 18. Essa escravidão da qual fomos libertos, diz assim: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, converter das trevas e do poder de Satanás para Deus. Então, o não regenerado está sob o poder de Satanás. E dessa forma, então, é que Satanás, pelo seu poder, enlaça, enlia a pessoa em conexão com a carne, transmite o seu exemplo. Na verdade, os seus desejos, as suas más obras são comunicadas. Eu disse da última vez que não quer dizer que a culpa é de Satanás quando as pessoas pecam. Mas devemos lembrar o seguinte, que embora as pessoas sejam dominadas por Satanás, sob a sugestão de Satanás, enliadas por Satanás, escravas de Satanás, elas pecam por si e com prazer, porque a carne ama fazer o que Satanás ordena. Então nós temos as duas coisas aqui, temos a obra de Satanás e temos também a obra voluntária, corrupta da carne, operando o pecado. Vamos lá para 2 Timóteo, novamente ler esse texto, para você, então, perceber aqui que diz respeito à vontade da carne e também à vontade de Satanás. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26, mas também o retorno, então um arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também que eles tenham retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem sua vontade. Então, quando a pessoa está cometendo um ato pecaminoso contra Deus, contra a sua palavra, ele não está sozinho fazendo aquilo. Satanás está agindo, ele está amarrado, ilhado, para fazer a sua vontade, que corresponde com a vontade da carne. E assim, então, as pessoas se encontram. É um estado miserável, uma condição miserável, e que a pessoa não tem qualquer condição de se livrar, senão por uma ação extraordinária
externa que vem de Deus, pela ação do Espírito Santo, operando os recursos da obra gloriosa, poderosíssima de Cristo na cruz e na ressurreição. Caso contrário, não sai dessa rascada, está preso, está dominado, e é um ciclo vicioso. Satanás dominando, carne dominando, e a pessoa vai se afundando cada vez mais nesse lamaçal, sem qualquer condição de sair, até o inferno. Quem assistiu aquela lama que saiu, tem várias coisas tristes, da miséria que isso causou, mas tem uma cena de um bezerro, um boi, não sei, que está afundado na lama e ele não consegue sair. Dá uma tristeza, corta o coração. Ele tenta, mas eu imagino que a perna está tão afundada que ele não consegue sair. Está preso ali, naquela lama. A tendência é afundar, cada vez que ele faz mais movimento, é mais afundar naquela lama, até morrer, perecer. Se não houver um guindaste, eu até fiquei pensando na minha mente, não podia um guindaste chegar, um helicóptero, sei lá, e botar uma coisa debaixo da barriga dele assim, então levantar ele daquela lama. Pensei, nunca vou fazer isso. Boi, vai morrer, pronto. Pois essa é a condição das pessoas dominadas por Satanás, atoladas num lamaçal, e a tendência é só piorar e afundar cada vez mais. Ele aprisiona, aguçando os desejos da carne, os desejos maus, que são assim como laços. Veja 1 Timóteo, no capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Esse versozinho aqui, meus irmãos, se a gente pensasse, meditasse nele, parasse, analisasse cada frase, cada palavra, o que significa esta ameaça da riqueza? Nós teríamos medo da riqueza, medo, pavor da riqueza. Eu sei que a riqueza em si não tem nada, e que Deus pode dar riqueza, mas Deus não dará riqueza para laço. Deus dará riqueza para os seus, porque eles estão bem lastreados espiritualmente e poderão compreender plenamente que o princípio cristão da riqueza é distribuir, dar aos pobres, recriar as entranhas dos crentes, irmãos, sustentar a obra missionária, o avanço do reino, a glória de Cristo. Estas coisas um eleito terá bem firmada no coração e pelo poder do Espírito Santo, com muita graça de Deus, ser livre do laço da riqueza. Mas no geral não é assim. As pessoas querem ficar ricas e não sabem o perigo terrível que as envolve. E eu estou me lembrando do bilhetinho que veio ao púlpito quando o Whitefield estava pregando, pedido de oração. Ele pegou o bilhetinho: pastor, por favor, ore por mim, porque fiquei rico. Ele deve ter recebido uma herança, alguma coisa assim, mas estava preocupado, porque certamente leu esse versículo: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada,
e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Essa é obra do diabo. Ele usa a riqueza, o dinheiro, para ruína, para perdição. Ruína e perdição de muita gente. Então, são laços. A riqueza, portanto, pode ser um laço do diabo. Ameaçador, terrível. Porque Satanás opera através destas coisas para prender, dominar o coração. E ele tem um aliado dentro de nós, que é a carne. Então, o importante que o apóstolo aqui quer é que não percamos o alvo, quer dizer, o escopo, o propósito dele, que é mostrar a miséria da condição humana, de como Deus, por sua graça, nos livrou. Ele está mostrando aqui o grande reino de Satanás, terrível e ameaçador, que nós geralmente não vemos. Ele não se expõe assim para assustar, não. É sutil, mas é uma coisa terrível. E como ele age. E ele tem um império, ele tem um reino. E, meus irmãos, só há dois reinos nesse mundo: ou o reino de Satanás, o império das trevas, ou o reino chamado de Deus, o reino dos céus, o reino de Cristo. Só, não existe um terceiro. Vamos abrir em Lucas para ficar bem claro isso em nossa mente. Veja o capítulo 11 de Lucas. Lucas 11, 23 diz assim: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Bem, pronto. Não tem meias palavras, nenhuma dúvida pode pairar nisso que Jesus está falando. Ele está estabelecendo aqui ou uma coisa ou outra. Não existe um terceiro reino, uma terceira opção. A verdade é essa. Nós estamos aqui, pessoas diferentes, ou você está agora no reino de Cristo, ou no reino de Satanás. Não há qualquer divisão. No verso 18 diz assim: se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu. Não há divisão, é compacto o reino das trevas e também o reino dos céus. Não há nada dividido. Está aí claro, ou você está num ou está no outro. Apocalipse capítulo 9 fala desse aspecto tão terrível e destruidor do reino de Satanás. É algo tão ameaçador. Apocalipse 9, versículo 11 diz assim: e tinham sobre ele como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Essas duas palavras significam destruidor. Então, você está num ou está no outro? Se você está cativo,
você não age por você mesmo. A sua vontade é dirigida por aquele que o cativou, que o domina. Ou é o diabo, ou é Cristo. Se é o diabo, então você está cativo, a sua carne prazerosamente cativa, fazendo a vontade do diabo e se satisfazendo nisto. Ainda que a sua consciência, como um guardião de Deus, fale ao seu coração, lhe perturbe de alguma forma, só servirá para piorar ainda mais a situação. Você não tem como sair e está sob o domínio do diabo. Quem está sob o domínio de Cristo, cativado por Cristo, então o seu espírito está cativado por Cristo. Suas vontades serão prioritariamente espirituais e batem com os preceitos de Cristo, os desejos dele, e a carne subjugada, porque junto ao seu espírito está o Espírito Santo, que é quem batalha a batalha dentro de você para subjugar a carne e sustentar o espírito em serviço a Cristo, sujeição à sua vontade, para fazer a sua vontade. Mas o diabo quer lhe sujeitar e ele zomba de você. Uma coisa tão interessante que Goodwin fala, eu achei tão comovente isso. Ele diz assim: esse rei Satanás, ele não é da nossa linhagem. Ele é estranho à nossa linhagem. Ele é espírito. Ele não tem nada com a nossa linhagem. É como um faraó que não tinha nada com o povo de Deus, com a linhagem santa do povo de Deus, que queria escravizar como estrangeiro, um rei estrangeiro dominando. Ele quer zombar de você. Você é uma criatura nobre, mas ele quer escarnecer de você. Ele quer conduzir a sua vontade, como eu já disse, como 1 Coríntios 12, 2, levados por ídolos mudos, quer dizer, é o diabo mesmo dominando, um estrangeiro. E você, dominado por ele, então passa a participar com ele nesta apropriação indébita desse ser estranho à sua linhagem, que na verdade tem o propósito de lhe destruir. Mas veja o que Goodwin diz. Não é o caso de Cristo. Cristo tem a nossa linhagem. Ele se fez carne. Ele se fez como você. Ele é um rei da nossa linhagem, que se fez carne. Ele não é destruidor, ele é salvador. Ele não é acusador, ele é intercessor. Ele se fez como um de nós, para ser rei da nossa linhagem e cuidar, pastorear as suas ovelhas. O turista estava andando com o carro,
pelo Oriente. Então, ele viu vários rebanhos com o seu pastor. O pastor ia à frente e as ovelhas atrás, seguindo. Conhece pelo nome. Nós tivemos oportunidade de ir no Oriente ver isso. É uma coisa impressionante. É um bolo de ovelhas, mas o pastor fala, chama uma, ela para, todos param. É uma coisa assim impressionante como funciona. Mas de repente ele, passando de carro, viu o contrário. Um que ia com a vara tocando, tocando as ovelhas por detrás. Aí ele disse, para, vou perguntar por que o guia falou, é verdade, vamos perguntar, porque está diferente. Pararam o carro e chegaram, por que o senhor faz diferente? Então, os pastores vão à frente e as ovelhas vão atrás, e por que o senhor está atrás com a vara tocando as ovelhas? Não, eu não sou pastor não, eu sou açougueiro. É isso que Satanás faz. Ele não é pastor. Ele quer a sua destruição. Apolion, Rabadon. Ele quer a sua destruição. Ele é o açougueiro, ele quer a sua destruição. Cristo não. Cristo se fez um de nós para ser nosso pastor, nosso rei. E diz a palavra de Deus, nós vamos estudar isso daqui a pouco, que ele nos fez assentar ao seu lado em lugares celestiais. Lugar de vitória. Vitória. Então, é inigualável, incomparável. Chega a ser uma loucura a pessoa rejeitar o Evangelho de Cristo. E a verdade é que há pessoas que ainda estão reticentes. Você diz talvez, mas pastor, eu não posso fazer nada. É verdade. Não há nada que você possa fazer, a não ser uma coisa: buscar desesperadamente. Uma das coisas que os puritanos faziam era isso, na sua evangelização. É mostrar a miséria do pecado, o perigo do pecado, o inferno, todas as suas expressões mais terríveis e angustiantes, o horror do inferno, do poder de Satanás, para a destruição, para a destruição. E então, o pecador não tinha outra coisa senão chegar a uma encruzilhada. Eu estou perdido, escravizado pelo pecado, não tenho como sair, e não posso fazer nada. Então, isso significa... Obrigado. Isso significa desespero. O nosso evangelho moderno não sabe o que é isso. Mas é preciso que os pecadores sintam esse desespero, vejam o perigo, a ruína, que estão presos por Satanás, escravizados pelo mundo, por Satanás, pela sua própria carne, ilhados, amarrados, sendo levados à destruição, à miséria, à ruína, ao inferno, e não podem fazer nada, porque não é pelas obras, não há nada que possa fazer para contribuir para a sua salvação. Ele
pecado, é pecador, ele está morto em delitos e pecados, não tem como sair. É aí então que apresentamos, mas Deus pode, está nas mãos dele a salvação, e ele é um Deus gracioso, sua especialidade é salvar, ele é um Deus que ama usar a misericórdia, ele tem prazer em exercer a sua misericórdia, ele é especialista em perdoar. A sua graça busca corações verdadeiramente arrependidos. Como eu ouvi um pregador na minha juventude, nunca mais esqueci dessa expressão, ele dizendo da graça de Deus, buscando corações arrependidos. É como água que desce ribanceira abaixo, e desce. É assim a graça de Deus, ela desce para alcançar você no fundo do poço, na miséria mais profunda que se possa imaginar ou conhecer. Não importa, graça é como água, ela desce poço abaixo para alcançar corações verdadeiramente arrependidos. Então busque, então ore, então clame. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Meus irmãos, isto é graça, é oportunidade, é bênção, é o tempo da graça, as portas escancaradas da graça, é a hora, o ano aceitável da salvação. Não há desculpas. Existe uma libertação que é oferecida. O Senhor Jesus disse: não quereis vir após mim para terdes vida? Então, meus irmãos, não obstante todo o poder de Satanás, esse grande império das trevas, suas correntes fortíssimas e toda a cooperação da carne vil, todos os seus membros já entregues a Satanás para o serviço da injustiça, cego, morto, sem força alguma. A Bíblia diz: ele vos deu vida. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. A Bíblia diz: ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é conversão. Um dos versículos mais doces, mais preciosos, mais lindos, mais emocionantes ao meu coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o injusto os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que terá compaixão e muito perdoará. Terá compaixão e muito perdoará. Que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Examine-se cada um a si mesmo. Que reino você está? Realmente no reino de Deus? Realmente você nasceu de novo? Realmente você serve a Cristo? Cuidado, há muita gente que pensa assim: eu vou à igreja, eu vou lá, eu canto, eu oro, eu ouço a Bíblia, eu ouço a palavra de Deus e tal, sirvo a Deus. E quando sai de lá, serve a Satanás. Serve a Satanás. Se entrega à prática de pecado. Coisas que ele sabe claramente que não é da vontade de Deus, que aquilo é puramente mundano, cheio de lascívia, que não glorifica a Deus. E fica insistindo com aquilo, porque a carne gosta.
mas entristece a Deus, o Espírito Santo. Cuidado. Você, sem estar muito bem apercebido, está servindo a Satanás. Está no reino das trevas, iludido. Não pertence ao reino de Cristo. E não dá para brincar com isso. É sério demais. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando. Que não sejam advertências malucas, exageradas de um pregador, mas seja uma obra real do Espírito Santo, operando em cada coração. Maiormente nesses últimos dias, em que estamos vendo as coisas acontecerem céleres, em cumprimento das Escrituras, mostrando claramente a volta iminente de Cristo a qualquer momento. Se assiste na televisão estas coisas, não se acostume com isso. Elas são trombetas de Deus, mostrando que Ele está às portas. Anúncios. Mas principalmente, a própria palavra de Deus. Não há trombeta e anúncio maior, eficaz, mais certo e verdadeiro do que a própria palavra de Deus. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos orar a Deus. Vou pedir ao diácono Samuel que venha aqui ao microfone para fazer essa oração final. E então seremos despedidos com a bênção dos apóstolos. Senhor, como é doce a tua voz. Senhor, é tão vivo, tão presente. Ó Senhor, abre, Senhor, os nossos corações para enxergarmos a tua beleza. Senão não poderemos aproveitar a presença do Senhor em nossas vidas. A paz que o Senhor transmite, a segurança de um mediador, intercessor. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a nos apropriar da voz do Senhor, dessas palavras que o Senhor nos traz, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso precioso Senhor Jesus, o amor de Deus, Pai, comunhão do Espírito Santo esteja com os irmãos, hoje e para sempre. Amém. Vamos assentar.